Olá, bom dia. Transmitimos em direto a partir do Centro de Conferência de Talatona, onde vai acontecer dentro de momento a cerimônia de proclamação da Frente Patriótica Unida por Angola. Já que neste preciso momento já nota-se a chegada dos convidados e que posteriormente, então, acessivelmente 10 minutos, começa a cerimônia de proclamação desta Frente Patriótica Unida e onde será então anunciado o líder da Frente Patriótica Unida. Segundo as especulações, dão-nos conta que Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, será então o líder desta Frente Patriótica. A ver, vamos aguardar até que esta cerimônia comece e possamos então trazer mais informações à volta desta proclamação da Frente Patriótica Unida. Eu convido para este púlpito para a apresentação ou para a proclamação constitutiva da Frente Patriótica Unida por Angola, o Sr. Amândio Capoco. A vossa atenção. Proclamação por Angola. A Conferência Tripartida dos Líderes Adalberto Costa Júnior, Presidente da UNITA, Abel Epalanga Chivucovuco, Coordenador do Projeto Político para já servir Angola, e Francisco Filomeno Vieira Lopes, Presidente do Bloco Democrático, reunida hoje em Luanda para anunciar aos angolanos e ao mundo o compromisso para todos juntos materializarmos a alternância democrática do poder político que Angola tanto precisa, considerando que, em 46 anos, o regime que se impôs em 1975 tem demonstrado a ausência de um projeto de nação, a incapacidade de realizar o angolano e de garantir a evolução para um verdadeiro Estado de direito e democrático, tendo em conta que após 20 anos de paz não atingimos atributos de um verdadeiro Estado de direito democrático e verifica-se diariamente a um grave retrocesso nos precários avanços nas mais diferenciadas dimensões da vida nacional, acreditando que os valores que conduziram à independência nacional são perenes e que as aspirações dos angolanos não nos permitem desperdiçar mais oportunidades, é tempo de conjugarmos vontades e sinergias, pois só com unidade é possível construir um país sem fome, sem medo e que permita aos jovens a realização dos seus sonhos. Interpretando o apelo de uma parte substantiva de angolanas e angolanos, patriotas deste nosso belo país, refletindo a ampla e legítima aspiração de mudança de regime, da autocracia para a democracia plena, a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, representada pelo Presidente Adalberto Costa Júnior, o projeto político para já servir Angola, representado pelo seu coordenador-geral, Abel Epalanga Chivucovuco, e o Bloco Democrático BD, representado pelo seu presidente Francisco Filomeno Vieira Lopes, diante da Mãe Pátria e da comunidade internacional, proclamam solenemente a Constituição da Frente Patriótica Unida, com o sagrado objetivo de realizar, em conjunto com todos os filhos de Angola, a alternância democrática do poder político.
A frente propõe-se a congregar os angolanos ávidos de mudança e abraçar um diálogo construtivo com todos os grupos nacionais com vista a lançar as bases do desenvolvimento socioeconômico e cultural de Angola, bem como restaurar o prestígio de Angola no concerto das nações. Nesta perspectiva, a plataforma político-eleitoral, assim estabelecida, é designada como Frente Patriótica Unida e define-se como uma plataforma político-eleitoral ad hoc que congrega todos os cidadãos nacionais, coletiva ou individualmente considerados, dentro e fora de Angola, que se predispõem a trabalhar juntos para efetivar a alternância democrática do poder político por ocasião das eleições gerais previstas para agosto de 2022, à luz da Constituição da República de Angola. Assim, os partidos políticos e organizações que vão concorrer às eleições mantêm a sua identidade própria. Lidera a frente Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. Coadjuvado por Abel Palanga Chibucovuco, coordenador do projeto político para já servir Angola. E por Francisco Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco Democrático. Os deputados à Assembleia Nacional eleitos pelos círculos provinciais e pelo Círculo Nacional da Frente elegem um consenso entre os membros do seu grupo parlamentar como a pedra angular da sua conduta. A Frente Patriótica Unida, vitoriosa, instaurará um governo inclusivo e participativo que integrará quadros nacionais de todas as matizes sociais, políticas e económicas. A plataforma estabelece a forma de cooperação pré- e pós-eleitoral em torno de um ente jurídico para concorrer às eleições gerais de 2022 e regerá a sua conduta política na base dos acordos fundacionais, nomeadamente acordos de incidência parlamentar, acordo programa de governo e pacto para a reforma do Estado, assumindo, desde logo, o compromisso do pluralismo parlamentar, de instituições republicanas e da implantação imediata das autarquias. No plano internacional, o governo inclusivo e participativo vai respeitar escrupulosamente o princípio da continuidade do Estado, honrando os acordos celebrados pelo Estado angolano. Os signatários desta proclamação apelam a todos os angolanos a respeitarem, com rigor redobrados, as medidas de biossegurança e a vacinarem-se contra a Covid-19. Os signatários desta proclamação instam a todos os cidadãos maiores a registarem-se, pois apenas desta forma podem votar e serem partícipes ativos da primeira alternância democrática do poder político em Angola. Luanda, 5 de outubro de 2021. Os signatários: Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA; Abel Palanga Chibucovuco, coordenador do projeto político para já; Filomeno Vieira Lopes, presidente
do Bloco Democrático. Obrigado. Pois bem, a história sendo enriquecida neste dia 5 de outubro de 2021. Bom, e apresentada a declaração constitutiva, vamos ter outro momento solene, que é a assinatura desta proclamação constitutiva da Frente Patriótica Unida por Angola. O mesmo procedimento teremos naquela mesa, pela ordem, o Dr. Filomeno Vieira Lopes. Seguir-se-á o Dr. Abel Epalanga Chivucovuco. E, finalmente, o engenheiro Adalberto Costa Júnior. Bem-haja os nossos líderes. Angola precisa de líderes com um QI razoável. Quer dizer, minimamente falando. Obrigado. Obrigado por este momento. Eu peço à sala uma forte salva de palmas. Podemos sentar, podemos tentar, podemos tomar os assentos. Muito obrigado.
Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Simplesmente Célio Mambo. Eu peço mais uma salva de palmas. Senhoras e senhores, o nosso programa está prestes a chegar ao fim, mas não sairemos daqui sem antes ouvir as mensagens dos líderes da Frente Patriótica Unida. Eu chamo para este púlpito, em primeiro lugar, o Dr. Filomeno Vieira Lopes. A vossa atenção. Vou tirar a máscara. Excelentíssimo Senhor Presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, e líder desta ampla frente, Excelentíssimo Senhor Abel Chivucovuco, coordenador do Projeto Para Já,
excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimos senhores embaixadores e representantes diplomáticos, excelentíssimas autoridades tradicionais, excelentíssimos membros da sociedade civil de vários grupos aqui representados, queremos exprimir as nossas melhores saudações. Uma saudação especial vai para todos aqueles que já não estão entre nós, mas que deram a sua vida, o seu combate, para que existisse uma Angola próspera e para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesta sala, pegar no seu lenço e concluir o trabalho que eles nos legaram. Muito obrigado. Angola caminha para os 50 anos de independência, meio século, sempre sob governação de um partido único, em condição de partido-Estado, com consequências funestas para o país. Apesar das transformações ocorridas nos anos 90, na verdade, a real essência do Estado permaneceu a mesma. Um Estado de partido único, corrupto e totalitário. Esta situação teve este desfecho por não ter ocorrido uma transição política de ruptura com o regime totalitário e a instituição de um regime democrático conduzido por atores políticos diferentes do partido do poder. As instituições do regime e as suas práticas permaneceram as mesmas. O Partido Único continuou senhor do poder e determinou todo o processo político do país, com base em processos eleitorais fraudulentos. Alcançou sempre maiorias qualificadas abusivas que lhe permitiram impor, pelo voto, um conjunto de leis que foram um autêntico ataque mortal às poucas conquistas alcançadas previamente e até a aprovação em 2010 da misteriosamente surgida Constituição Atípica. Desde 1994, que a legislação formal vem sofrendo retrocessos, culminando na lei eleitoral que regressa ao Parlamento e que tenta a todo custo transformar em lei as práticas fraudulentas. Não é, pois, verdade que o que se passa aqui é a construção da democracia, discurso, aliás, falacioso, que alimenta o plano interno e internacional. Esta visão vem criando uma falsa abordagem do verdadeiro caráter do regime, inclusive na própria oposição, e condiciona as estratégias e metas de luta. Como é que podemos caracterizar este regime, este Estado na sua essência? Incapaz de funcionar como um Estado de direito, exercita disfuncionalidades da Assembleia Nacional, dos órgãos de poder judicial e da Presidência da República. A própria Constituição, assim como a lei dos partidos políticos e eleitoral, embora tenham muitos fundamentos de um Estado de Direito, foram forjados em função de interesses do partido do poder e seu presidente contra qualquer possibilidade de êxito da oposição. A atípica Constituição criou todas as condições de perseguição, terror e repressão da opinião diferente daquela veiculada pelo Partido de Estado. Reina, na verdade, na sociedade angolana, um estado de medo permanente, o que satisfaz inteiramente os objetivos do partido instituído.
A figura repressiva e securitária do Estado é aquela que mais se apresenta aos olhos dos cidadãos, servindo de fator de autorrepressão e de afastamento dos mesmos das lutas pelos seus direitos. Ao manter órgãos policiais, segurança do Estado e o Exército sob completa dependência dos planos e estratégias do partido do poder, permite a coartação dos direitos democráticos e da liberdade dos cidadãos. A vontade do partido do poder é imposta, sempre que necessário, como um facto consumado, que não pode ser contestado, sob pena de intervenção impiedosa dos órgãos de repressão em seu favor. Ao construir um Estado de cidadania partidária e nepotista, impõe a ausência de igualdade dos cidadãos perante o Estado, partidarização das oportunidades de realização dos cidadãos, ausência de funcionalidade institucional, a política partidária como caminho para enriquecimento fácil, órgãos públicos de comunicação social sob controlo total do partido de poder. Esta é uma das mais gritantes demonstrações públicas de desrespeito aos princípios básicos da democracia. A forma aberta e despreocupada que o partido do poder se posiciona neste ponto mostra que não tem qualquer intenção política de abrir o país a soluções democráticas. Sem liberdade e pluralismo na imprensa não há democracia. Com o poder total detido pelo presidente do Partido de Estado, Angola é, do ponto de vista funcional, um Estado autocrático. Esta situação, apresentada acima, criou as condições para o surgimento e reforço de uma elite política com poderes ilimitados e impune. Por isso, despreocupada com uma gestão responsável, saudável, legal e institucional da vida do país. Vários exemplos poderiam ser listados para mostrar que na longa história de governação do partido do poder, as más práticas governativas, mesmo depois de denunciadas publicamente, passaram impunes. O lema desta elite é o seguinte: se eles falam, mas deixam passar a nossa caravana, não nos preocupam. Mas se tentam travar a caravana, nós agimos violentamente e sem dó. Esta elite assume-se como a ganhadora da guerra civil. O poder é o seu troféu legitimado pela sua vitória no confronto armado. Ela tem com o poder uma relação de pertença, um sentido de posse adquirido pelo poder das armas. Esta elite tem inscrito na sua base genética, primeiro, a ausência de preocupações com as responsabilidades públicas. Tem plena certeza que não será sancionada nem pelo voto popular que ela controla. Segundo, a negação de mecanismos de escrutínio da prática governativa. Terceiro, assalto desenfreado a todos os níveis do bem público de todos nós. Quarto, o abandono dos cidadãos à sua sorte, sem proteção, saúde, escola e alimentação. Quinto, incapacidade crónica de aplicação consistente de qualquer projeto de desenvolvimento nacional. Iludem-se aqueles que esperam que o país vai caminhar no sentido do desenvolvimento e dignificação da vida dos angolanos sob a governação da elite que detém o poder. Quase meio século de poder e desgovernação, não há qualquer esperança de mudança enquanto o país estiver à frente os protagonistas de sempre. Sexto, incapacidade de criação de uma cultura de gestão institucional e a partidária da vida do país.
esta elite criou um país à sua imagem. Não só confunda a história de Angola com a história do Partido de Estado, não digo o nome, como transformou as instituições de Estado em lugares de amigos e correligionários do partido, onde vão realizar os seus banquetes. Angola vive assim um problema de ordem civilizacional. Angola foi transformado num país em completa regressão civilizacional, onde os valores humanos, éticos, morais, culturais e educacionais previamente conquistados têm reconhecido recuos incalculáveis. Não parece haver memória de tanto desrespeito pela vida humana em Angola como que se assiste neste momento. Olhemos para o sul de Angola. Há, pois, uma crise global. Registando-se esta crise global, não só da conjuntura, mas sobretudo dos fundamentos da nação e do país, a única resposta é também de caráter global. Assim, é simples concluir que a via mais eficaz de mudar a situação de Angola passa pela constituição de uma ampla coligação de forças políticas independentes e sérias, da sociedade civil verdadeira e dos cidadãos carismáticos do campo democrático e patriótico. Qualquer formulação contrária a esta será uma repetição renitente de caminhos já antes experimentados que não vingaram. A sociedade civil, como objeto e sujeito, como princípio e fim da nossa ação, é um fator fundamental nesta congregação de forças. Esta crise não é de hoje, já perdura há muito tempo. O que tem faltado é a força subjetiva, capaz de aglutinar este descontentamento generalizado e transformá-lo num programa para o progresso da nossa terra. É preciso, pois, e constituamos aqui e agora o arco da República. E é esta via que estamos a seguir, face ao extremo descontentamento que visualizamos em cada rosto, em cada angolano, é a melhor via. É a via pacífica para atingirmos o objetivo que nós todos queremos. E, portanto, o que estamos aqui a fazer é um profundo apelo à paz, à reconciliação nacional, a uma mudança pacífica, ordeira e serena. E é por isso que lutamos pela transparência deste processo eleitoral. A vantagem de um Estado democrático é evidente. A democracia conta cabeças, soma cabeças, não corta cabeças. E com isto preconizamos um regime integrador em que todos terão direitos. A oposição é parte integrante do regime democrático. Não é excluída. Tem direitos garantidos. E é por isso que a democracia conta cabeças, não corta cabeças. E precisamos todos desta energia. Para quê? Porque precisamos de eliminar a fome e a pobreza, combater este desemprego. E isto só se consegue com um verdadeiro consenso nacional. Só todos nós reunidos, só com uma combina entre todos os atores sociais, é possível encontrar um consenso para combater a fome e a pobreza
e erguer o desemprego neste país. Tem que haver este consenso entre nós, porque as condições materiais estão aí, só depende de uma coisa: vontade política de todos os atores. Foi isso que não foi feito até aqui. E é por isto que estamos a forjar este elan nacional para criar as condições espirituais de uma grande decisão nacional. O compromisso de todos os grupos empresariais, políticos, clericais, associativos, no consenso de acabar com a fome e a pobreza e vencer o desemprego. Esta combina. Teremos de ser capazes de a fazer e construir na prática, pois os acontecimentos do sul de Angola não podem continuar a alimentar o cartão postal deste país. Reiteramos, pois, como Bloco Democrático, e nós pessoalmente, o nosso compromisso de aqui estar, de com todos os nossos parceiros, erguermos esta frente que é de todos, esta frente que é nacional, para podermos então conquistar este grande objetivo e pôr Angola a sorrir. Que viva o povo angolano! Que viva Angola e os angolanos! Muito obrigado. Mas bem, obrigado, Dr. Filomeno Vieira Lopes. Eu queria mais uma salva de palmas. Senhoras e senhores, eu chamo para este púlpito o Dr. Abel Epalanga Chivucovuco. A vossa atenção. Saúdo os meus parceiros pela coragem e visão que demonstraram não só neste ato, mas no que nós vamos fazer por Angola. Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, e Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco. Saúdo todos os presentes e, em particular, os representantes das missões diplomáticas em Angola. Decidi não fazer discurso. Decidi, em meu nome pessoal, Abel Epalanga Chivucovuco, e da organização que eu represento, Projeto Político para Já Servir Angola, apenas proclamar solenemente a nossa prontidão e disponibilidade de, por Angola e pelos angolanos, trabalharmos para realizarmos alternância política em 2022. Também por Angola e pelos angolanos, trabalharmos juntos por uma governação patriótica e que tem o cidadão angolano em primeiro lugar a partir de 2022. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostava de reforçar mais uma salva de palmas. Senhoras e senhores, este é o momento para o Presidente, o Engenheiro Adalberto Costa Júnior. Eu te chamo para vir aqui ao público. Angolanas e angolanos, digníssimos representantes institucionais, representantes dos partidos políticos aqui presentes, autoridades religiosas e autoridades tradicionais,
corpo diplomático, organizações da sociedade civil, meus prezados companheiros, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me começar por dirigir a vossas excelências, nesta sala, e a todos os que nos acompanham dos diversos cantos deste nosso belo país, através das redes sociais e não só, a todos quantos, por razões de trabalho, de estudo ou outras, que nos acompanham de fora do país, aos angolanos e aos não angolanos que amam Angola, uma efusiva e calorosa saudação e o convite para se juntarem a nós neste propósito de formarmos um amplo movimento restaurador da esperança, da fé e da confiança na construção de um país melhor que a todos realize. Sabemos que são muitos aqueles que têm os olhos postos nesta sala, onde acabamos de materializar um ato mais do que simbólico, em demonstração de que é possível diferentes entidades juntarem-se, trabalharem juntas, na edificação de um ente de interesse nacional relevante, dada a realidade muito difícil em que se vive hoje e em que vive hoje a maioria dos angolanos. É perfeitamente possível, à volta do interesse nacional, trabalharmos todos juntos, afinal. Nós sabermos e estarmos dispostos e prontos a corresponder à vontade do soberano, do povo, que nos tem pedido de forma insistente para nos juntarmos e apresentarmos-nos como a liderança que o país precisa, a liderança que os angolanos todos esperam. Dirijo aos meus digníssimos companheiros, Abel Epalanga Chivukuvuku e Filomeno Vieira Lopes, um abraço muito especial pela coragem das vossas opções, em materializarmos juntos este tão importante desafio. Não posso deixar de recordar aqui o Dr. Justino Pinto de Andrade, ex-presidente do Bloco e parceiro das nossas primeiras intervenções. Em 2019, propusemos a formação de uma plataforma político-eleitoral, visando a congregação de patriotas de todas as matizes representativas do todo nacional, para que se constituísse um estuário para congregar vontades, ideias e esforços, para que os angolanos protagonizem todos juntos a alternância democrática que Angola reclama. A formação de uma plataforma político-eleitoral ad hoc, que congrega os patriotas para fazer a alternância, surgiu de uma visão de conjunto, que nos foi inspirada nos princípios fundantes, a nós, que somos membros da UNITA desde o Moangai, que desde a sua origem também partiu como uma ampla frente, não foi apenas uma entidade exclusiva. Vontade esta que foi sufragada no 13º Congresso da UNITA, meu partido, que nos mandatou para que congregássemos esforços para protagonizarmos a alternância. Inspirou-nos também a melhor doutrina política, que valoriza a unidade de propósitos e subalterniza o interesse pessoal e o interesse partidário, ante ao que a pátria reclama. Sim, porque o interesse individual e o partidário encontram-se todos aquém da pátria e do interesse nacional. Angola, nossa pátria, reclama por uma alternância, porque ela é um imperativo nacional que nos permite a todos, juntos, melhorar o nosso país, hoje sacudido pelo desespero, pelo acelerado empobrecimento da maioria dos cidadãos, pelo minguar da classe média, que estava a ressurgir, pela incerteza, pela desconfiança e pela contínua degradação do tecido econômico e contínua perda do peso salarial das famílias angolanas, e muito grave por uma nova imigração que rouba ao nosso país imensos quadros e imensa inteligência que vão para o estrangeiro. Temos que sanar esta fuga tão dolorosa para nós todos. A frente patriótica que propusemos é, na verdade, uma plataforma política eleitoral ad hoc,
uma estrutura que visa concretizar a estratégia de congregação do esforço nacional patriótico para protagonizar a alternância política pela via constitucional, pacífica e responsável, com assento na garantia da estabilidade do país e no contínuo e ininterrupto funcionamento das instituições públicas e da atividade privada. A alternância que propomos à nação visa libertar o país do estagnante controle partidário, do medo, do excessivo poder das oligarquias que asfixiam o desenvolvimento e fomentam a corrupção, que sugam a riqueza de todos e a todos empobrece, mas também da pequena corrupção que desorganiza o Estado na base e também contribui para o desencorajamento do investimento externo, afetando a credibilidade do nosso país. É uma alternância que se propõe a pôr fim ao livre-arbítrio na canalização dos recursos públicos para alguns, como são exemplos o Presilde, a aquisição de bens e serviços por decreto e, em particular, a promoção de empreitadas de obras públicas multimilionárias, sem concursos públicos transparentes, ignorando de forma persistente o bem fundado dos impactos e externalidades positivas das empreitadas de obras públicas adjudicadas de forma transparente e suas consequências para as empresas no geral, para o desemprego jovem e para o fomento do consumo. A alternância que propomos é a que valoriza a instituição militar, a paramilitar e de segurança, que garanta a estabilidade e conta com todos os que asseguram o funcionamento dos órgãos de defesa e segurança, enquanto instituições republicanas que servem o país e os cidadãos e não devem obediência a nenhum partido político, funcionando dentro dos marcos da Constituição e da lei. A alternância que se reclama é a que vai libertar a justiça da interferência dos instrutivos partidários, garantindo também a sua autonomia financeira e patrimonial. A alternância que invocamos não pode ignorar que no Sul se está a morrer hoje de fome e de sede, ou que em vastas áreas do país o povo ficou mais pobre por causa da seca e não tem sementes para a época das culturas que inicia agora, e muito menos tem adubos e pesticidas subsidiados por ausência de um governo que não sente a dor do seu povo. A alternância que buscamos é que acaba com o império das ordens superiores, incluindo as partidárias, e assegura que todos juntos, independentemente das confissões políticas ou religiosas de cada um, operários, camponeses, funcionários públicos, professores, militares, estudantes, patrões e empregados, cada um e todos, encontrem sem discriminação alguma um espaço de realização e sem medo do futuro. Partimos da constatação de que juntos podemos melhorar Angola. Juntos podemos encaminhar Angola para uma verdadeira democracia. Juntos podemos virar as páginas do que foi menos bom do nosso passado comum. Juntos podemos e devemos perdoar-nos uns aos outros e pedir desculpas genuínas dos males que causamos uns aos outros. Juntos podemos nos comprometer a nunca mais repetirmos as más lições da história, que nos trouxeram só divisões e nos trouxeram a ostracização dos nossos irmãos. Afinal, a alternância que queremos exclui a vingança e a ostracização dos outros. A alternância que queremos serve para libertar a sociedade e construir uma Angola democrática e melhor para todos. Juntos, podemos salvar a nossa pátria comum, que é uma dádiva que nos foi concedida porque é extraordinária. O modelo adotado para dar corpo à plataforma política que nos propusemos, embora não isento de críticas, visou cercear os bloqueios a que ficaria exposta a formalização de um ente sujeito à anotação do Tribunal Constitucional, como é o caso de uma coligação eleitoral formal. Hoje, materializamos com coragem aquela que era uma vontade de muitos e transitou-se da ideia à prática, com a assinatura do Memorando de Entendimento que constitui, com os seus anexos, a peça de toque entre os instrumentos que configuram a visão,
os objetivos, a missão, as estratégias e os modus operandi da plataforma político-eleitoral ad hoc, a que convencionamos chamar de Frente Patriótica Unida, e que adota a forma de agregação e cooperação de esforços, e a um ente jurídico formalmente já estabelecido para concorrer nas eleições gerais de 2022, com base numa lista única e um programa comum de governo que recolha os mais vastos contributos da sociedade, ficando aberta a possibilidade de se replicar o mesmo modelo na realização das autarquias locais. Propomos-nos lançar as bases para a formação de um governo inclusivo, resultante de uma proposta conjunta de um programa de governo e a sua submissão ao escrutínio da sociedade e recolha das críticas e subsídios dos mais diversos setores do nosso país, para que se venha a adotar um programa de governo mais consensual possível, servindo de esteio para um governo de amplo espectro, preparado para abraçar uma hercúlea tarefa de educar e formar com qualidade, de reganhar o rigor e o respeito pelo trabalho, de realizar os jovens, de diminuir as gritantes assimetrias, de proteger a natureza e colocar um ponto final na destruição criminosa das nossas florestas, que já estão a causar a diminuição das chuvas em inúmeras províncias, de resolver o grave problema do saneamento, com consequências enormes para a saúde pública, de estancar os roubos e os desvios ao erário público, de publicar sem reservas as declarações de bens de todos os servidores públicos, sem exceção, de investir no empoderamento da mulher e de não permitir que se invista no supérfluo quando morrem angolanos à fome. Um governo apoiado por um parlamento que aprove leis que sirvam ao cidadão e a construção de uma nação inclusiva. Um governo que promova o funcionamento complementar das instituições e reponha o respeito, a dignidade e a independência que merecem instituições como a Assembleia Nacional, o Tribunal Supremo, que termine com as interferências instrumentais sobre o Tribunal Constitucional. Um governo que respeite todas estas instituições e que as transforme em instituições promotoras da paz social e da paz política, da estabilidade e da justiça. Um governo que abrace soluções pragmáticas e ponha também termo ao conflito de Cabinda. Um governo que tenha o bem-estar do angolano no centro da sua governação. Angola tem urgência em abraçar a democracia, a transparência na realização de eleições. Angola tem urgência em ter uma Comissão Nacional Eleitoral com paridade de representação dos partidos, terminando com a maioria partidária que tanta instabilidade tem causado ao nosso país. Angola carece de um tribunal eleitoral independente, capaz de estancar as violações múltiplas que têm caracterizado os processos eleitorais e de julgar e não arquivar os diferendos eleitorais eventualmente existentes. Só assim teremos uma verdadeira legitimidade no exercício do poder político. A alternância é uma realidade comum nas democracias. Ninguém deve ter medo da alternância. Nas democracias é normal alternar o exercício do poder, o exercício da governação e a passagem pela oposição. É absolutamente normal. O importante é garantir a continuidade do Estado e garantir o funcionamento das instituições. É fundamental neste nosso país que os intérpretes institucionais dialoguem, que a sociedade dialogue, que a comunicação social cumpra o seu papel de pluralidade, que não sejamos interpretados por terceiros quando se trata de discutir as nossas opções, como é aquilo que estamos a acompanhar no dia a dia, que sejamos chamados a falar de nós próprios e não sejamos interpretados pelos nossos adversários. É fundamental. É fundamental. É fundamental que termine a censura a quem não pertence ao regime, em nome da democracia que todos dizemos abraçar. O país precisa da intervenção madura de patriotas na sociedade, do aconselhamento dos patriotas das igrejas, da função pública, dos órgãos de defesa e segurança, dos empresários,
dos agricultores e dos camponeses, da sapiência da nossa academia, que deve ser mais chamada, a ajudar-nos a responder os nossos diferendos. Todos angolanos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu gostava de pedir, a semelhança do que fiz, mais uma salva. Para o engenheiro Alberto Costa Júnior. Muito obrigado por tudo isto, por todo este ambiente. É verdade, a história registou. Queria pedir compreensão. Não lhe dou o direito de ofuscar a nossa presença. Deixa-nos terminar o nosso trabalho, certo? Depois vai concluir o seu. Muito obrigado pela compreensão. Como dizia, a história registou. Está proclamada a Frente Patriótica Unida por Angola. Obrigado, líderes, Dr. Filomeno Vieira Lopes. Obrigado, coordenador do projeto Para Já Servir Angola, Dr. Abel Epalanga Chibucuvuco. Obrigado, engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola.